Boa noite, irmãos. Quantos estão felizes com esse retorno aí? Eu não ouvi muito bem. Vamos ficar em pé? Vira para o irmão que está do seu lado, vocês estavam aguardando esse momento, vocês estavam esperando esse momento. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, quão bom e quão suave é que nós estejamos em comunhão, em união aqui. Tava com saudade de você, de ver você, mesmo que de máscara. Vamos orar. Deus, obrigado por mais esse privilégio que nós temos de estarmos juntos como corpo de Cristo, de estarmos ligados em espírito, Deus, a Ti e um ao outro, estarmos em comunhão contigo e comunhão com os irmãos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor providenciou esse tempo. Nós sabemos que o Senhor é o Senhor de tudo e tudo está no Teu controle, nas Tuas mãos. Nós Te damos graças por isso, nós Te louvamos por isso. Receba a nossa adoração nessa noite e venha nos visitar, venha manifestar o Teu poder, a Tua presença nesse lugar. Que nós possamos sair cheios de Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar que Ele tem poder para salvar, amém? Sempre
ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, ó, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Novamente. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Você crê? Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há,
confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Vamos abrir o nosso cantor cristão, número 154, se eu não me engano. Firme nas promessas. Quem está com seu cantor cristão aí? Quem não tiver, acompanha aqui. Então vamos entregar os nossos dízimos e ofertas nesse momento. Quem já está preparado, um por vez, sem tumulto. Vamos lá. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do meu ar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Ventos, tempestades, hei de conquistar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas purificação do céu. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Traz um paninho com algo aqui, por favor. Amém.
Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado e permanecemos firmes nas promessas do Senhor. Apesar das más notícias, apesar de todo o mal, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, e o Senhor nos tem dado esta alegria, esse prazer de nos reunirmos para Te adorar. Que o Senhor fale no nosso coração e que o Senhor esteja contemplando a Tua igreja reunida aqui neste local, em todos os lugares onde Teu povo se reúne para adorar o Senhor. Que o Senhor esteja visitando com o Teu poder, a Tua presença gloriosa. Obrigado, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos que foram entregues, e que o Senhor tem sustentado os Seus filhos, que o Senhor tem protegido, livrado de todo mal. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar o pão para as nossas casas, para as nossas famílias. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a saúde para continuar buscando, ó Deus, o sustento para a nossa casa, para as nossas famílias. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem preservado a nossa integridade física, espiritual. E eu quero, ó Deus, pedir que o Senhor esteja multiplicando, ó Deus, em cada casa, em cada família, o recurso para que, além de termos para sustentar a nossa família, possamos ter também para abençoar outros que estejam passando por necessidades. E que também tenhamos o prazer e o privilégio de contribuir para que a Tua obra prossiga, Senhor, aqui nessa localidade. Pai amado, quero interceder por aqueles que estão em casa, que não puderam vir, que o Senhor esteja guardando cada um, Senhor, e também esteja alegrando o coração daqueles que estarão ouvindo a mensagem, assistindo o culto através do vídeo, que o Senhor esteja falando ao coração de cada um. Obrigado por esse dia, Senhor, por esse reencontro. E que o Senhor esteja abençoando esses recursos. Nós consagramos exclusivamente para a Tua obra. E que o Senhor multiplique. E que a Tua igreja nunca tenha a falta ou a necessidade, ó Deus, de recurso para a sua administração e para honrar os compromissos que ela tem assumido. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Aqueles que ainda estão em pé. É muito bom podemos voltar a nos reunirmos, apesar das circunstâncias e da configuração do culto. Mas é bom estar novamente revendo cada um dos irmãos e podendo adorar a Deus juntos e compartilhar a nossa fé. Eu mandei no grupo aí algumas recomendações para a participação no culto e vamos procurar ser o mais corretos possível na observância dessas regras, mesmo porque é uma lei e nós estamos subordinados a essa lei. E segundo, para a preservação da nossa saúde e da saúde das pessoas, dos irmãos que estiverem presentes no culto. E é uma questão de responsabilidade, não é uma questão de medo, não é uma questão de receio, mas é de responsabilidade. E nós precisamos ter a responsabilidade de ser exemplo como igreja nesse aspecto também. Bem, a partir de hoje, então, nós estaremos aqui, a menos que haja uma mudança na lei, no decreto, nós estaremos aqui na quarta-feira, no culto de oração. Vamos fazer aqui, viu, irmão Claudenir? Vamos retomar.
E no domingo também o culto aqui. Eu vou ver com os homens depois para continuarmos o nosso encontro pela internet. Mesmo porque tem o deslocamento de alguns que moram em Conquista, para a gente ter uma certa facilidade, né? Vamos ver um horário que todo mundo possa participar e estava sendo muito bom. Aliás, está sendo bom. Só não fizemos a semana passada, né, Maurício? Mas vamos retomar a nossa reflexão aí no livro de Provérbios, a partir da próxima sexta-feira. Eu estava pensando no que compartilhar hoje, mesmo porque o culto, oi, irmã Maria Luísa. Mulheres, os jovens continuam na quinta? Os jovens vão decidir, mas as mulheres na terça continuam também o seu estudo, que também em Provérbios, né? Ok. Bem, o culto hoje, até mesmo por conta do decreto, que a recomendação é que não passe de 1h15, e nós já estamos aí há mais ou menos uns 20 ou 30 minutos, né? E nós vamos tentar cumprir esse horário. Então, por conta disso, eu vou fazer apenas compartilhar algo que eu achei necessário e relevante para esse momento que a gente está vivendo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios 2, no capítulo 6, aliás, no versículo 6. 1 Coríntios 2, 6. E eu quero falar um pouco sobre essa questão da maturidade espiritual. Nós estamos vivendo uma circunstância em que nos abre muitas oportunidades para aprendizado e para crescimento, como pessoas, como família, como igreja e como discípulo também, a partir dos nossos relacionamentos. E se há uma coisa necessária para que sejamos bem-sucedidos nos nossos relacionamentos, é a questão da maturidade, da consciência e da maneira como nós devemos nos portar e agir com relação às pessoas com quem nós convivemos. Eu não sei como foi na sua casa esses dias, em que, não sei, aqui, pelo que me parece, nem todos os lares, todo mundo ficou em casa o tempo todo, né? Mas aqueles que ficaram devem ter tido alguma dificuldade, até mesmo por conta da falta do costume de olhar um para a cara do outro todo dia. Porque, às vezes, isso causa um estresse, né? Causa uma dificuldade muito grande, porque não estão acostumados a se encarar todos os dias. Na fase de namoro até que dá para encarar, né? Porque eu, quando namorávamos, nós nos encontrávamos quase todos os dias, né? Mas na convivência familiar, isso é um desafio, de você estar presente, muitas vezes está ali, não tem o que falar, não tem o que fazer, fica um olhando para a cara do outro. E lá em casa acontecia assim, alguém ficava, por que está me olhando tanto? Mas faz parte do crescimento, do aprendizado, né? E aí você vai criando possibilidades e vai aprendendo a conviver, aprendendo a se relacionar. E Paulo escreve aqui aos Coríntios que era uma igreja que tinha muitos problemas de relacionamento. Tinha muita dificuldade essa igreja. E ele escreve as duas cartas para tentar ajudar, para tentar corrigir. E aqui na minha versão, eu separei esse texto aqui em 3 versões diferentes.
porque cada uma usa uma palavra diferente. Na NVI diz assim: entretanto, 1 Coríntios 2,6, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que ele vem falando de sabedoria aqui no começo do capítulo. Mas ele está falando, eu estou me dirigindo àqueles que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou deste mundo, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Essa é a NVI. Na outra versão, na revista e atualizada, diz assim: expomos sabedoria entre os experimentados. Na versão revista e corrigida, diz assim: falamos sabedoria entre os perfeitos. Maturidade, experiência, perfeição é a mesma coisa. Então, a palavra no original pode ser traduzida com qualquer uma dessas expressões. E é interessante na versão revista e atualizada, quando ele usa a palavra experimentados, isso nos dá a margem para pensar no que nós estamos vivendo, na experiência que nós estamos vivendo. E ela precisa servir para nos ensinar alguma coisa. Nós não podemos sair dessa pandemia, dessa quarentena, do mesmo jeito que nós entramos. Alguma coisa precisa ser modificada, porque nós estamos sempre precisando dessas experiências para crescermos. E aí ele continua falando assim: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Deus preordenou a sabedoria e, a partir dessa experiência, dessa maturidade, desse aperfeiçoamento, ela vai produzir em nós essa honra, né? Essa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, e aí vem aquele versículo, um dos que eu mais gosto de citar na Bíblia. Está escrito lá em Isaías, e o apóstolo Paulo transcreveu aqui: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente de Cristo, do Senhor?
para que possa instruí-lo. E aí Paulo fecha esse capítulo dizendo assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo, tê-lo como nosso modelo. E para isso precisamos alcançar esse nível de maturidade que é necessária para representar Cristo, representar Deus. Eu estava vendo uma mensagem que um pastor lá do nosso grupo mandou hoje, e ele diz assim: a nossa missão e a nossa tarefa como pastores é muito árdua, porque nós representamos Deus. Eu fiquei pensando, aquilo bateu na minha mente assim: eu represento Deus. Que responsabilidade tremenda, e representar Deus, falar em nome de Deus, e não é para qualquer um, é para quem já foi experimentado, aperfeiçoado, e chegou ao nível de maturidade, com a sabedoria que vai nos trazer a glória de Deus para a nossa vida. E o que é a maturidade? Quais as atitudes de alguém que é maduro espiritualmente? A maturidade, ela vem com as experiências, com as lições, com os ensinos, que ou temos através de pessoas ou através da vida, porque a vida nos ensina. Cada momento, cada situação deve ser uma possibilidade de aprender, crescer e se aperfeiçoar. Quais são as atitudes? Aí nós vamos voltar lá em Romanos 14. Porque quando eu falo de maturidade, eu estou falando da capacidade que nós precisamos ter de nos relacionarmos. Porque a vida cristã é relacionamento. Ninguém consegue ser crente, ser discípulo isoladamente, se isolando dos outros. Ah, não gosto de fulano, não gosto de fulano, daqui a pouco está sozinho, enfiado numa casa, ou vai para uma ilha deserta, e não dá para ser crente isolado. Porque a vida cristã é relacionamento. E relacionamento causa ranhuras, estresse, desgaste. E nem todos estão no mesmo nível. Esse é o grande desafio. Às vezes você que já é mais maduro, já chegou num nível de maturidade maior, você começa a conviver com uma pessoa que está engateando ainda na fé, e ela comete erros assim, muito simples, que você passou por isso, aprendeu, mas aí você olha, como é que ela fez isso? Por que ele falou isso? Será que ele não percebeu ainda que essa linguagem, esse comportamento não glorifica a Deus? Mas é porque ele não amadureceu ainda. Ele está no processo de aprendizado. E aí que nesse capítulo 14, Paulo vai falar dessa dinâmica do relacionamento, Romanos 14, né? Paulo vai falar dessa dinâmica do relacionamento entre os fortes e os fracos. Aquele que está num nível mais elevado, mais experimentado, e aquele que ainda está começando a sua caminhada. E aqui, novamente, eu fui ver nas 3 versões, porque cada uma usa uma expressão diferente. Aqui na NVI, ele fala assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer tudo,
Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Depois eu vou ler a sequência para que nós entendamos o que Paulo queria dizer com isso. Na outra versão, na Revista Atualizada, ele diz assim: a tolerância para com os fracos na fé, é o título, né? E ele divide em duas partes. A tolerância para com os fracos na fé, do verso 1 ao 12, e do 12 ao 23, a liberdade e o amor e a caridade. Na Revista Corrigida é do mesmo jeito. Mas na NVI, que é a versão que eu estou usando aqui, ele usa em todo o capítulo, do verso 1 ao 23, um assunto só, um título só: os fracos e os fortes. E como que deve ser essa dinâmica de relacionamento entre fracos e fortes? Aí Paulo vai discorrer sobre isso aqui. Ele começa dizendo exatamente isso, que nós precisamos aceitar os que são fracos sem entrar em discussões controvertidas. E aqui era um tema que estava sendo discutido com relação a alimentos que eram consagrados ou não, que eram lícitos ou não no judaísmo. E Paulo já estava numa fase totalmente acima do judaísmo, que ele já tinha entendido o que era a vida, a liberdade em Cristo. Não estava mais vinculado ou preso aos rudimentos da lei. Que lá na lei, lá em Levíticos, Deus estabelece regras, o que pode comer, o que não pode, e tem as leis para tudo, né? Todas as coisas, cada detalhe da vida. Isso era no judaísmo. Mas em Cristo nós fomos libertos de todo o jugo da lei. E Paulo recebeu essa instrução do próprio Jesus, e ele já estava muito mais experimentado, mais aperfeiçoado do que aqueles que defendiam as regras da lei, do ritualismo da religião judaica. Então ele fala: não entra em discussão, controvérsia com aqueles que são fracos, aqueles que não entenderam ainda o que é a fé em Cristo, a nova vida em Cristo. Não entra em discussão. E às vezes a gente perde tempo, né, e paciência e até a saúde discutindo com pessoas que não vai levar a lugar nenhum. Então eu decidi não ficar mais batendo boca com ninguém. Se alguém pedir a minha orientação, a minha opinião sobre determinado assunto, eu vou colocar biblicamente, fundamentado na palavra de Deus, eu vou colocar qual é a minha opinião. Mas se ela provocar e começar a querer um debate, eu não estou interessado. E é o que Paulo está falando aqui para eles. Não entre em discussão sobre esses assuntos controversos. E aí ele continua falando assim: aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come. Respeito mútuo. Às vezes a gente não respeita uma pessoa, ou tem uma atitude de desrespeito e não considera porque a pessoa pensa diferente da gente. Mas aquele que é maduro espiritualmente, ele adquire essa capacidade de conviver com aquela pessoa que pensa diferente sem se contaminar. E aí você tem que conhecer os fundamentos da sua fé. Por isso que é importante estudar a Bíblia. Por isso que é importante pôr em prática o Salmo 1, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, ter prazer em meditar. Porque é essa palavra de Deus escrita, essa lei de Deus escrita no nosso coração, que vai nos dar a base para resistir
Não a pessoa, mas os argumentos da pessoa. Precisamos conhecer. Então, Paulo está dizendo que nós precisamos não desprezar aquele que pensa diferente. E também, quem pensa diferente não deve desprezar você. Então, é o respeito mútuo. E aí ele faz uma pergunta: quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, e há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Convicção. Eu tenho falado muito sobre essa questão, inclusive no discipulado. Nós precisamos ter convicção do que nós cremos, de quem somos, de quem Deus é e do que Deus espera de nós. Se nós não tivermos certeza, convicção disso, nós teremos muita dificuldade de ser bênção na vida das pessoas que pensam diferente. Porque nós vamos estar sempre agindo com uma postura de julgador e não de instrumento de Deus para transformar a vida daquela pessoa. E Paulo está falando exatamente isso. Não assuma essa postura, essa atitude de juiz. Não julgue. Quem é você para julgar o servo alheio? Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, ou quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto da sua própria mente. Questão da religião. Eu não bato boca com adventista ou com testemunho de Jeová. Eu procuro os pontos de convergência e não de divergência. Com o adventista do sétimo dia, eu tenho um ponto de convergência, porque ele também reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Ele aceita o sacrifício de Jesus. Jesus é o Filho de Deus e é o próprio Deus. Já o testemunho de Jeová não aceita, então eu não tenho nada de convergente com o testemunho de Jeová, só divergência. Então eu não vou discutir com eles. Se eles baterem na minha porta querendo oferecer a literatura deles, como eles fazem, eu dispenso do interfone mesmo. Tchau, não quero não interessa. Porque é o tipo de gente que, por mais argumento que você tenha, não vai convencê-los nunca. E eles vão querer sempre convencer você. E se você não tiver essa convicção do que você crê, a partir do conhecimento da palavra, a partir da sua compreensão de quem é Deus, do que Deus fez na sua vida, você não vai resistir ao argumento de um testemunho de Jeová. Porque eles são muito bem treinados para isso, para convencer as pessoas. E nós vivemos num tempo de muita confusão, de muita heresia. O testemunho de Jeová, pelo menos ainda é explícito. Ele diz que não acredita que Jesus é o Filho de Deus, que é o Salvador. Mas tem muita gente que se apresenta com essa mensagem, afirmando isso, mas com uma conduta que desonra completamente a Deus. Mas ele traz uma mensagem de facilidades, né? Tentando te cercar e te fazer a crer do jeito que ele crê, do jeito que ele pensa. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor.
Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, porque julga seu irmão, e porque despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Essa é a consciência que nós precisamos ter, é o nível de maturidade que precisamos atingir. Eu sou responsável por tudo que eu faço. Eu sou responsável por tudo que eu falo. E eu vou prestar contas diante de Deus por isso. Não é para o pastor, não é para a liderança. Algum tempo atrás, pastores e líderes das igrejas mais tradicionais iam fiscalizando a vida dos crentes, punindo, excluindo da igreja, mas não resolvia o problema. Porque quando descobria que estava fazendo coisa errada, excluía e ele ia para o mundo. Quando não descobria, porque ficou tão camuflado, tão escondido, que não deu para... Mas aquele crente continua ali, convivendo com o erro, e às vezes participando das coisas do reino de Deus, sem ter consciência do erro, do pecado que estava cometendo. Mas esse vai prestar contas a Deus. Então, não adianta eu querer punir alguém porque ela cometeu um erro, fez alguma coisa errada, porque quem sou eu para julgar? O que eu devo fazer, e é minha responsabilidade como pastor, e é nossa responsabilidade como discípulo de Jesus, é fazer o que Jesus mandou em Mateus 28 e Marcos 16. É ensinar, instruir aqueles que são salvos. Ele fala aí de por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando todas as coisas que eu ensinei para vocês. Então, a minha responsabilidade e a sua é encontrar essa pessoa que é fraco na fé, que ainda não atingiu a maturidade, e ajudá-lo a crescer. Por isso que precisamos ser discípulos, por isso que precisamos participar do discipulado, para aprender a fazer isso. E ser capaz de encontrar alguém que está completamente perdido, desnorteado, e que não tem uma direção, e levá-lo a um nível de maturidade, onde Deus se manifeste na vida dele, e ele seja luz para as outras pessoas. Então, a minha oração é que nesses dias nós possamos ter aprendido com as experiências que vivemos e possamos crescer, amadurecer, e agora que estamos voltando como igreja, voltar com toda essa experiência e sermos cada dia aperfeiçoados para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus ponha sobre nós a sua mão, a sua bênção, e nos enche com o seu Espírito, porque, conforme nós lemos aqui, as coisas espirituais se discernem espiritualmente.
não é a sabedoria do mundo, não é a esperteza, a astúcia do mundo. É a sabedoria do Espírito. E nós precisamos buscar isso. Desejar isso. Investir nisso. Então, eu gostaria que cada um de nós, eu sei que muitos, durante esse período, desenvolveram uma maneira mais devocional. Muitos adquiriram até o hábito de ter um devocional diário. Eu gostaria de pedir que você não perca isso. Desenvolva isso na tua vida. Separe um tempo do seu dia para meditar na palavra, para orar, para pedir a Deus essa sabedoria. E a partir dessa sabedoria que Paulo fala aqui para os coríntios, né? Nós vamos amadurecer. Verso 7, não falo da sabedoria, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Estava oculto. Os judeus não conheceram, por isso que eles viviam nos rituais. E eu creio que essa revelação que Paulo fala, que ele fala lá em Coríntios, em Colossenses também, mistério que estava oculto, que foi revelado, que é Cristo em nós, a esperança da glória. É a igreja. Foi entregue para a igreja essa revelação. E nós temos que alcançar esse nível de conhecimento, de aperfeiçoamento, de maturidade espiritual, para cumprirmos a nossa missão. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ser maduros espiritualmente. E que a nossa igreja busque isso todos os dias. E que Deus esteja aperfeiçoando os nossos relacionamentos. E nós sejamos realmente uma igreja que faça diferença nessa comunidade, nessa cidade. E que seja realmente muito usado por Deus. Eu gostaria de ler um outro texto para a gente fazer esse momento agora. O João Gabriel sentiu, Deus colocou no coração dele de fazer um momento que eu achei muito legal, muito interessante. E eu estava pensando, na hora que ele me falou, eu lembrei desse texto, que é resgatar princípios, valores. E isso é crescer, isso é amadurecer. Infelizmente, nós entramos numa sociedade, numa relação muito superficial e perdemos muitos valores que são importantes na nossa vida. E no último livro da Bíblia, em Malaquias, nos últimos versículos, ele diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Eu creio que esse dia é o dia que Jesus voltar para julgar na sua segunda vinda. Eu creio que um das testemunhas do Apocalipse, das duas, um deles é Elias. E ele diz: eu vou enviar o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, olha que palavra, como o Antigo Testamento termina, a última frase: do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A última palavra do Antigo Testamento é maldição. Por isso que o profeta diz que Jesus levou sobre si toda a maldição. E em Cristo nós somos nova criatura. Mas o que eu queria destacar
essa ação, da mensagem do profeta Elias, que a mensagem dele vai ser direcionada para os pais e os filhos, converter o coração, reaproximar, reconciliar pais e filhos. Nós vivemos hoje um cenário, do ponto de vista de relacionamento entre pais e filhos, muito complicado. Porque boa parte das famílias não tem mais a figura do pai. São mães solteiras ou separadas que criam os filhos sozinhos e não tem mais a figura do pai. Ou porque o pai abandonou também, acontece muito. Ou se separou e o índice de divórcio tem sido alarmante. E aí o filho cresce sem a referência paterna. E não consegue entender a importância desse relacionamento. Na tradição judaica era muito comum, antes de morrer, os pais, e Jacó fez isso com os 12 filhos, o pai ministrar bênção sobre a vida do filho. Antigamente eu fazia isso, depois eu perdi também quando eu me modernizei, fui morar em São Paulo, eu voltei e não fazia mais, e ele até cobrava de mim. Toda vez que eu chegava, ele dava bom dia, meu pai, ele falou, Deus te abençoe. Não vai pedir a bênção? Eu fico muito, muito feliz quando eu vejo Nayara chegar e encontrar a irmã Deraldo, a irmã Claudine, benção, mãe, benção, pai, beijar a mão deles. Mas isso se perdeu. Porque isso foi determinado por Deus. Os pais abençoaram os filhos. Por isso que ele fala, o profeta Elias vai converter o coração dos pais, que o coração dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos para seus pais. Então nós vamos cantar essa música e vamos ter esse momento. O Gabriel vai estar conduzindo essa parte, depois estaremos orando para encerrar o culto. Amém. Quantos ouviram a música que a gente mandou lá no grupo? É importante porque, como são músicas novas, a gente vai começar a mandar lá e pra gente aprender junto, já chegar aqui na igreja cantando junto, amém? Vamos lá? Faça brilhar teu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda
Nesse momento, cante como uma oração, como uma declaração, com verdade, sobre a sua família. Se você não tem filho, sobre os seus futuros filhos, sobre os seus pais, todos os seus parentes. Nós possamos ter esse hábito de abençoar as pessoas com as palavras também. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Que a bênção se derrame, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso, o teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo. Senhor, que assim seja. Nesse momento, separe esse tempo para orar pela sua família de forma intencional, e que isso acabe gerando um hábito na nossa vida.
quero, nesses últimos 6 minutos que faltam para completar 1h15, eu quero incentivar os pais a orarem pelos seus filhos, a intercederem pelos seus filhos. Não deixe de fazer isso. Eu tenho o hábito de orar pelos meus filhos toda vez que eu levanto de madrugada para orar. Eu oro por minha família, por minha esposa, por meus filhos. Isso faz diferença. Isso faz toda a diferença. Eu quero te incentivar a investir tempo ministrando bênçãos sobre os seus filhos, filhos sobre seus pais. Os filhos também podem abençoar os pais. Não perca isso de vista. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, Pai. Por esse momento tão precioso de estarmos juntos te louvando, te adorando, aprendendo da Tua palavra, clamando ao Senhor. Eu quero interceder, ó Pai, por aqueles que estão enfrentando lutas com seus filhos. Em especial, Pai, eu quero interceder pela vida do Gabriel, pelo Chico. Que o Senhor esteja ali pondo a Tua mão, Senhor. Que o Senhor esteja dando ao Chico, ó Deus, toda a autoridade do Teu Espírito para ministrar sobre a vida do seu filho a cura, a salvação. Que possamos, ó Deus, ver, contemplar com os nossos olhos e nos alegrarmos com a salvação dos nossos filhos, com a conversão dos nossos filhos, Senhor. Eu sei que muitos aqui têm orado pela salvação dos seus filhos. Oh Deus, faz isso em nome de Jesus. Cumpra a Tua promessa, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não permita, Deus, que nenhum dos nossos filhos se percam, nenhum dos filhos de nenhum membro da igreja se perca, Senhor. Que a Tua bênção esteja sendo derramada sobre cada casa, sobre cada família. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça infinita e maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Foi muito bom estar de volta aqui. Domingo estaremos de novo. Espero que seja um recomeço cheio da presença de Deus, da glória de Deus sobre as nossas vidas. Então, uma boa semana a todos. E aqueles que vão ver o vídeo aí, nós vamos postar daqui a pouco. Que Deus abençoe você também, que Deus abençoe a sua casa e que esse vídeo e a mensagem proclamada nessa noite encontre lugar no seu coração, em nome de Jesus. Amém.